fazer aqui ao canal. Já apareceu. Pronto, agora já está a Não sei se preciso de microfone, preciso de microfone. Ouve-se a minha voz lá atrás. Sem microfone. Ouve-se. É preferível assim? Com o microfone mais longe? Era o zumbi. Não, mas o problema é que não vejo ligados. Inicialmente estava a ver e já sabia. Não, eu acho que era para dois ligados. Então deixa-me ver esse. Este está desligado para. Tá. Acho que é assim. Sim, menos esforço, menos a voz ainda melhor. E muito obrigado. É um prazer estar aqui. Muito obrigada à Ana e ao Carlos. Afinal, não se pode estar lá. Continua no zumbido. Eu vou ligar-nos este e desligar. Então, liga-se assim. Com essa expressão. Vamos passaria então a apresentar a professora Ana Sebastião, é um gosto, muito bem-vinda. A professora Ana Sebastião iniciou a sua atividade de investigação científica em 1982, tem-se dedicado ao estudo do controle da comunicação neuronal, tem cerca de 150 artigos científicos publicados in extenso em revistas ou livros de divulgação internacional, que contam com mais de 4.000 citações pelos pares. Foi presidente da Sociedade Portuguesa de Neurociências e da Sociedade Portuguesa de Farmacologia. Participa como membro da Comissão Científica nos programas de doutoramento de Neurociências Integradas e de Ciência Cognitiva. É atualmente diretora do Instituto de Farmacologia e Neurociências da Faculdade de Medicina e diretora do recém-criado Colégio Mente Cérebro da Universidade de Lisboa. Muito obrigada pela apresentação e como eu ia dizendo, é um gosto estar aqui, mas quando comecei, enfim, quando me convidaram, achei graça e enfim, não deixei de resistir um bocadinho, mas convenceram facilmente, mas quando comecei a tratar o tema, comecei a achar que era uma boa dose de inconsciência, vir falar sobre consciência para uma audiência deste tipo, que tem tido, enfim, reflexões múltiplas e já assistimos hoje várias sobre o tema. Eu estou mais com os pés na terra, porque é a minha área, de facto, enfim, gosto de ouvir filosofia, mas nunca trabalhei filosofia, e portanto vou fazer aquilo que de certa maneira sei fazer, que é falar sobre, e também aquilo que me pediram, sobre alguns, e eu sublinho alguns, correlatos neuronais da consciência. Ora bem, claro que quando comecei esta tarefa tive que me apoiar em alguma literatura existente sobre o tema e na literatura existente sobre o tema que tenha uma visão mais orgânica do tema e ao material e de facto, enfim, um dos livros que eu posso recomendar a leitura, o livro de António Damasio, aliás ele tem vários, e eu agarrei-me a esta definição que ele tem de consciência e essa que eu vou de certa maneira, que eu vou falar e dos seus correlatos normais, que é uma organização de conteúdos mentais centrada no organismo que produz e motiva esses conteúdos. Há aqui, de facto, um círculo, e já falámos dos círculos, mas, de facto, consciência é aquela coisa que é gerada pelo organismo, que existe no organismo e que produz e motiva esses próprios conteúdos. E depois, este outro livro que eu trouxe, que é menos conhecido, António Damasio não trouxe porque será conhecido de todos, que, de facto, eu recomendo fortemente, não tenho nenhuma relação comercial com o livro, nem sequer sou autora, mas foi um livro que me deliciou agora e antes, já o conhecia, obviamente, que trata o tema da consciência de uma maneira muito clara, muito, mais uma vez, da nossa perspectiva mais biológica, mas muito, muito interessante e alguém que tem, de facto, mais pensamento, digamos, abstrato também sobre o tema e, portanto, eu acho que fará uma boa ponte entre as várias visões da problemática. E, de facto, enfim, eu salientei aqui duas frases que ele tem, que o problema da consciência é digamos, um desafio entre as disciplinas, entre as neurociências básicas, enfim, que é um pouco, que é a minha piscina, como se costuma dizer, a minha área, mas a psicologia e a filosofia, e depois diz logo a seguir que é um tema pouco usual e que, no fundo, serve para juntar os dois lados
enfim, juntar dois, enfim, um hiato que separa o estudo das ciências, das artes, do corpo e da mente. E eu gostei particularmente desta frase, porque esta preocupação foi exatamente aquilo que estava subjacente e já foi referido aqui à criação do Colégio Membro de Cérebro da Universidade de Lisboa, recém-criado, que foi criado, enfim, com a minha participação, mas de muitos outros. O vice-presidente deste momento é o professor João Branquinho, que esteve desde a origem, até talvez mais do que eu, nesta ideia, e outros colegas do programa doutoral da Ciência Cognitiva, em que achámos estimulante e interessante criar um colégio na Universidade de Lisboa que unisse várias faculdades da Universidade de Lisboa, desde a medicina, a farmácia, portanto, os aspectos mais orgânicos da problemática, a faculdade de ciências eventualmente mais técnicos, também com este superior técnico, a faculdade de psicologia, a faculdade de letras, o Instituto de Ciências Sociais, e todos nós, enfim, de certa maneira, tentamos e propomos aumentar, de facto, a interação entre as várias áreas para aumentar o conhecimento da mente e do cérebro de uma forma integrada. Ora bem, eu quando comecei a pensar em consciência, aliás, estava a falar com uma amiga minha, que é de psicologia, e estávamos a falar, e de repente surgiu-me esta imagem. Pensemos numa festa no sentido, não é festa carícia, mas uma festa de uma celebração, uma party em inglês, em que há uma série de pessoas e começamos, que estão, enfim, a festejar algo, e a pergunta que eu fiz a mim próprio é: esta festa reside neste indivíduo, ou neste outro indivíduo? A festa reside em algum deles? Acho que a resposta imediata que nós dizemos é não reside em nenhum deles. A festa depende do indivíduo A, B ou C? Nós dizemos, depende do que eles fazem, cada um, da participação ativa ou não que têm no processo, mas talvez sim. E a festa seria diferente sem o indivíduo A, B ou C? Eu acho que isso todos nós dizemos que seguramente que sim, se ele está a interagir no sistema. E, portanto, esta é um pouco a minha visão como podem ver, da consciência. Enfim, a frase, a festa, e eu diria a consciência, em cada momento resulta da interação entre estes indivíduos. Ela não está localizada em nenhum deles, é mais do que cada um deles, mas sem eles não existe. E esta é a minha perspectiva também. A consciência não existe sem um substrato orgânico, precisa de um substrato orgânico, precisa da interação entre o substrato orgânico, e essa interação também tem substrato físico, ou químico, ou o que se chama, mas é o resultado dessa interação, portanto é mais do que as partes. E, portanto, essas são um pouco as minhas mestras, e a minha mestra é aqui o corpo, certo, e já chegaremos ao corpo certo, também não consigo distinguir, é o alicerce da mente consciente, é uma das minhas linhas mestras. Aliás, eu também alicercei nestas linhas mestras também, enfim, nas próprias linhas mestras iniciais do livro de António Damasio que referi. Esta é uma outra linha mestra, é que a consciência vai maturando ao longo do desenvolvimento, e que, enfim, isto são distinções que António Damasio faz, eu trago para aqui, e estou perfeitamente consonante com ele, em que há inicialmente no indivíduo, vamos pensar no indivíduo humano, portanto, numa criança quando nasce, há um proto-eu, não há consciência do eu, mas há já sentimentos, obviamente primordiais, há um proto-eu. Depois, esse proto-eu começa a interagir com o ambiente, vai-se modificando à medida que o ambiente vai interagindo, enfim, cria-se um eu nuclear, mas ainda não provavelmente uma consciência do eu, e um pouco mais tarde, enfim, a psicologia sabe isso bem melhor que eu, mas por volta dos 2, 3 anos, segundo julgo que dizem aí os psicólogos, a criança toma consciência de que é um ser independente do ambiente que o rodeia e começa a criar o eu autobiográfico, uma mente consciente, que é diferente do ambiente, portanto, eu sou eu, o ambiente é o ambiente, que no fundo que tem que estar sempre ligado a um passado e a um futuro antecipado. E este é o eu autobiográfico, no fundo, que vai evoluindo também na criança, e o adulto tem se está consciente, tem o seu passado, antecipa o seu futuro, e esta, digamos, é a mente ou consciência, na sua mente consciente, na sua plenitude. E, portanto, a mente consciente resulta da articulação dinâmica entre várias áreas do cérebro. Este é o meu ponto, tal como uma festa resulta da articulação e da conversa entre vários indivíduos que estão numa sala naquele momento. Ora bem, obviamente que a consciência não é um processo de tudo ou nada, há alterações patológicas da consciência, há gradientes da consciência, já falámos de gradientes da consciência desde a criança, quando nasce, até ao adulto,
mas há de facto alterações da consciência patológicas e isso tem-nos informado também das próprias áreas que são críticas, mais críticas ou menos críticas para o processo de consciência. A morte cerebral é a ausência total, é morte. Não há atividade cerebral, pode anteceder a morte cardíaca, portanto, mas não há atividade cerebral e tem uma entidade até com implicações legais específicas. E, portanto, não há de facto atividade cerebral, não há funções do tronco cerebral, não há funções corticais, o EEG é zero, o eletroencefalograma. O coma é algo diferente. O coma é uma alteração do ciclo sono-vigília, o indivíduo está permanentemente em sono profundo, não há uma alteração da atividade cerebral, há uma hipofunção de determinadas áreas, de que eu irei falar dentro em pouco, de algumas áreas do cérebro, e, portanto, há um EEG francamente alterado, mas não é a morte cerebral, há atividade elétrica no cérebro. Depois há um pouco algo que se confunde com o coma, mas é bem diferente dele. O estado vegetativo. O indivíduo aqui tem ciclo sono-vigília, simplesmente pode estar vigílio, mas não está consciente, não tem nenhum sinal de interação com o meio ambiente, ou pelo menos tem pouco, aqui no caso mais crítico, não há sinal de interação, não há resposta a estímulos dolorosos, não há percepção consciente, mas o indivíduo tem um ciclo sono-vigília medido através de medidas elétricas do cérebro, que se identifica e que é claro. Portanto, não é diferente do coma, do ponto de vista neurológico. Depois, obviamente, há estados de consciência mínima, enfim, será um caso menos grave que o estado vegetativo. Aliás, o estado vegetativo pode evoluir e as pessoas podem sair dele, e o coma também, como sabem, pode ser. Depois há dois outros processos que se podem confundir com este, eu não vou detalhar, mas que não são alterações da consciência. O mutismo cinético é, de certa maneira, uma apatia, portanto, o indivíduo pode estar, pelo menos, pouco motivado, e a motivação é uma parte da consciência, mas, de facto, há um síndrome neurológico bem conhecido em que não há alteração da consciência, não há capacidade de reação por motivos de lesão neurológica, mas não é alteração de consciência. Mas, portanto, desde aqui podemos ver que há vários estadios de consciência, isso também é algo que o António Damasio defende muito, em que há, de facto, e este autor também, há módulos de consciência que se podem estar mais ou menos desligados em cada um dos módulos. Por exemplo, no ciclo sono-vigília, enfim, um processo já não é patológico, enfim, nós todos os dias experimentamos nós, em que o cérebro vai oscilando antes de estar vigílio, estamos agora todos, estar, enfim, a dormir, um sono profundo, e um sono que não é profundo, mas faz parte do sono quando estamos a sonhar. Se pensarmos neste ciclo, na vigília nós temos o eu bem identificado, sabemos quem somos e eventualmente para onde vamos, esperemos nós. Temos uma memória passada e projetamos nas nossas ações futuras. Mas a sonhar, a nossa memória projeta-se nos nossos sonhos, portanto também há um processo que está presente. O estado emocional é muito importante para os nossos sonhos, seguramente nós sonhamos com aquilo que muitas vezes, com as emoções que vamos sentir ao longo do dia. Mas, durante a vigília, o estado emocional é importantíssimo para a nossa estado de vigília. Portanto, logo aqui vemos vários, enfim, estados mais subjetivos da nossa consciência que se projetam sobre estruturas, enfim, cerebrais e por estados de atividade do cérebro que influenciam o seu próprio estado.